Talvez o problema não seja que o direito é difícil. Talvez o problema seja que muitas pessoas estão estudando direito sem realmente querer estudar aquilo. E quando isso acontece, e acontece muitas vezes, com o passar do tempo as pessoas sentem muita dificuldade em entender, em compreender aquilo que é explicado pelo professor em sala de aula. Eu percebi uma coisa sendo um estudante de direito, sendo acadêmico, frequentando algumas faculdades. Muitas pessoas iniciam o curso de direito ou porque os pais sugeriram, ou porque viu algum vídeo no Instagram, no YouTube, dizendo que o direito ele abre muitas portas, e de fato abre. E ainda existem alguns que dizem que era o que sobrou, não tinha o que fazer, então vou fazer direito. E a partir do momento que você entra em um curso sem ter clareza, sem saber se você realmente quer aquilo, você começa a enfrentar muitas dificuldades, principalmente no aprendizado, na retenção do conteúdo. E o curso, ele acaba parecendo um monstro impossível de entender. Como eu disse, eu sou estudante do curso de Direito e ao longo desses 6 semestres que eu frequento, eu vim percebendo algo diferente, um padrão. Não era um, não era dois, não eram três. Era uma sensação geral dentro da faculdade. Todos compartilhando do mesmo sentimento. Todos compartilhando, não vou dizer todos, né, mas a grande maioria compartilhando da mesma intuição, muitas das vezes colocando a culpa no professor, explicação mal explicada, né? Colegas que estavam no segundo, terceiro, quarto, inclusive nos últimos semestres da graduação, diziam coisas como: eu não aprendi nada até agora, eu não consegui entender nada do que o professor estava explicando, eu acho que direito não é para mim. Esse tipo de coisa, você que está estudando direito, ou você que pretende entrar numa graduação de direito, eu acredito que você ainda vai ouvir muito. Inclusive, pode partir de você, espero que não. Mas você tem que entender que isso é comum entre as pessoas. E o fato de ser comum não quer dizer que isso é normal, que isso deve ser normal. Não. Isso é um ponto de atenção que as pessoas têm que ter consigo própria. E eu observando isso tudo, eu parei para pensar e entendi que isso não tinha a ver com falta de capacidade das pessoas. Muito pelo contrário, são pessoas muito bem capacitadas. São pessoas que aprendem coisas rápidas. Mas dentro da graduação tinha essa dificuldade. E o problema, ele não estava ali nessa falta de capacidade para entender o conteúdo. Ele estava na falta de conexão com aquilo que a pessoa estava estudando. Ou ela não criou um sentido para aquilo antes de começar a estudar, ou ela não deveria ter escolhido aquele caminho. Quando você não sabe exatamente o porquê você está fazendo algo, o seu cérebro ele simplesmente não engaja naquilo. Ele não sente um tesão em continuar fazendo aquilo, em manter uma constância naquela ação, naquela execução. Dentro da faculdade isso é nítido. As pessoas elas tentam sobreviver à prova, tentam decorar aquilo que é passado pelo professor, e o mais importante para eles é passar de semestre, chegar ao final da faculdade e ter um diploma para utilizar em seus concursos. É errado? Não, eu não estou aqui para julgar ninguém. Cada um faz o que bem entender. Eu estou aqui para compartilhar essa opinião, que talvez sirva de algo para você ou não. Mas o fato é que a maioria das pessoas não tentam de verdade. E o direito, diferente de muitos cursos, tem uma característica específica. A partir do momento que você não entende a lógica, o restante vira um caos. Você começa a ouvir termos jurídicos, né? Que muitas das vezes não entram na sua cabeça, você não consegue entender o significado daquilo ali, como hermenêutica, tipicidade, poder constituinte, negócio jurídico, e não consegue entender o significado de cada palavra, não consegue entender a lógica por trás disso tudo. E quando isso acontece, parece que eu estou estudando um idioma completamente estranho. Só que existe uma coisa curiosa por trás do direito. Quando alguém explica bem determinado conteúdo, ele começa a fazer muito sentido. Então existe uma pergunta que poucos estudantes fazem a si mesmo. É, eu quero realmente aprender o direito? Eu quero entender, eu quero estudar o direito?
Porque quando essa resposta vira um sim verdadeiro, tudo muda. A maneira como você enxerga a matéria, a maneira como você começa a prestar atenção nas aulas do professor, da professora, seja de quem estiver te ensinando. E o cérebro ele deixa de estudar por obrigação. E ele começa a estudar por curiosidade. É algo muito interessante, algo muito bom de se sentir dentro da faculdade, dentro do processo de ensino-aprendizagem. O direito ele deixa de ser um monte de palavras difíceis de entender, de temas complexos de se compreender, e ele começa a transparecer, você começa a enxergar o direito de uma maneira que é um sistema lógico que organiza a sociedade como um todo. Eu digo isso por experiência própria. Eu vi isso acontecer comigo. Eu vi isso acontecer com colegas próximos. E foi exatamente nesse momento que eu decidi criar esse canal. Porque eu percebi que grande parte do problema dentro das faculdades, dentro do curso de Direito, não é o curso, não é a graduação em si. Porque muitas das vezes ele é explicado de forma excessivamente técnica, de maneira complicado demais, desnecessariamente complicado, distante da realidade de muitos estudantes. E aqui o objetivo é totalmente ao contrário. É explicar conteúdo jurídico, é explicar o direito de maneira clara, lógica e interessante. Não para decorar conceitos, mas para entender o que é que está por trás deles. Então, se você está no meio da faculdade, está começando o direito, está saindo do ensino médio agora, e ainda sente dúvida, será que o direito é para mim? Será que eu escolhi o curso correto? Será que o problema sou eu? Eu te digo que talvez, só talvez o problema não seja você. Talvez você só não encontrou o direito que realmente faça sentido para você. Se essa reflexão ela fez algum sentido para você, acompanhe o canal, porque a partir daqui a ideia é justamente essa: decifrar o direito de forma clara.